Olá, eu sou Andrize Duarte e hoje eu vim ensinar a vocês como fazer este porta-guardanapo com tema de Páscoa, né? Como vocês pediram lá, né? Responderam a enquete do Instagram, eu vou ensinar vocês. Ele é bem simples de fazer. Então, vamos precisar de um retalho. Este meu aqui tem 8 por 29. Aí você vai precisar do retalhinho duplo, né? 2 vezes. O molde que eu vou disponibilizar para vocês aqui embaixo. Vamos passar o molde para o tecido. Eu gosto de utilizar a caneta Fantasminha, pois ela apaga com o calor. Por quê? As canetas normais, elas têm um óleo. Então, pode ser que quando você for lavar a sua peça, ou mesmo na hora de passar com o calor, esse óleo manche a sua peça. Então, por isso é importante. Use aí um lápis, um giz de costureiro, se você não tiver a caneta Fantasminha. Vamos alfinetar, né? Apesar que é uma peça pequenininha, mas é bom para dar mais estabilidade na costura. Vamos deixar aqui no centro 2 dedinhos de abertura, que é pra gente desvirar essa peça, tá? Você deixa um espacinho pra facilitar, né? Porque se deixar muito fechadinho, na hora de desvirar vai ser meio complicado. E agora vamos para a máquina costurar aqui. Eu vou usar aqui uma linha escura só para vocês visualizarem, né? Que se eu colocar tinta branca não vai... Ó, tinta. A linha branca não vai aparecer. Então, o importante, costurar na linha que a gente fez, né? No risco. Vamos retrocesso no início. Vamos acompanhando. Quando chegar nas curvinhas, se precisar, vira. Para ficar bem certinha a nossa costura. E vamos costurando no risco. Quando chegar na pontinha da orelha também, dê uma paradinha pra virar, né? Pra que fique bem feitinho, pra na hora do resultado final ficar uma peça bem bonita. Sempre na linha. Chegou na curvinha? Se você já tem mais agilidade, você pode ir direto. Mas, né, a gente recomenda dar uma pausa pra ficar bem retinho. E vamos em frente. Outra curvinha a gente ajeita, né, o nosso tecido. E vamos costurando. Chegou aqui no finalzinho da orelha, pausa novamente. Passou um pouquinho, a gente volta, vira. Vamos seguindo. Outra pausa. Vamos. Chegou na abertura, dê novamente o retrocesso, né? Para na hora de desvirar, ela não descosturar. Então, aqui nós já temos, né, a peça costurada no risco, né? Aí, agora, nós vamos desvirar. Eu tenho uma outra aqui, já costurada, que eu vou cortar essa aqui pra gente compor o jogo, né, da que eu demonstrei no início. Na hora de cortar, você tem que pegar bem rente a costura que você fez, mas com cuidado pra não cortar os pontos, né? Aí, quando chega nas quininhas, você dê um piquezinho. Quando chegar na abertura que a gente deixou, a gente volta um pouquinho, assim. Deixa aproximadamente aí 1 centímetro, né, nessa abertura. Volta e continua rente a costura. Bem rente a costura, pra na hora que a gente desvirar, não ficar muito tecido na parte de dentro. O que faz ficar embolado, fica grosso, né, no local que costurou. Então, vamos cortando rente. Com muita atenção nos cantinhos, para não ficar tecido em excesso. Na pontinha da orelha, é importante a gente dar um cortezinho assim, mais reto, para tirar o excesso da pontinha, tá vendo? Então, ela ficou bem... o corte bem rente e deixamos na abertura 1 centímetro extra aqui. Vamos cortar a outra para ficar bem, né, esclarecido, para tirar as dúvidas. Vamos lá. A aberturinha que a gente deixou para desvirar. A gente vai cortar deixando 1 centímetro aproximadamente de margem, que é pra na hora que a gente desvirar, isso aqui entrar tudinho lá pra dentro
e fechar bem certinho a nossa peça. O restante a gente vai cortando rente com atenção nas linhas da costura pra gente não cortar. No biquinho da orelha do coelho, que ela é bem pontudinha, a gente corta reto, sempre com atenção na costura. E voltamos contornando a nossa peça, deixando uma margem pequenininha de tecido para não ficar embolado. Vamos lá. As partes arredondadas, quando a gente deixa muito tecido, aí você desvira e ela fica embolada. Aí a peça não fica com um acabamento delicado, ela fica um pouco grosseira. Então, por isso tem que ter bem atenção neste detalhe. Prontinho, aí está. Cortada com 1 centímetro extra na partezinha da abertura. Agora, nós vamos desvirar essa peça. Para desvirar, eu utilizo esta peça aqui, esta ferramenta, que é uma ferramenta cirúrgica, mas que facilita muito a vida da gente. Mas se você não tem, você pode usar o palito de churrasco, a ponta da tesoura, a maneira que você tem costume de fazer, né? Quem tem aquele vira-boneca também é uma ferramenta muito boa. Aí você vai pegar na pontinha da orelha aqui e vai desvirar com cuidado, né? Pra não rasgar, porque é uma peça delicada. Aí você pega outra pontinha da orelha e desvira também. E aqui você já tem ela desvirada. Tá vendo como essa ferramenta é maravilhosa? Ela facilita demais a vida da gente. Prende a pontinha aqui e vem puxando. Vamos lá do outro lado. E fazer a mesma coisa. Abre, encaixa a pontinha e vem deslizando. Depois que as peças estão todas desviradas, aí a gente vai passar, né? Pra cair direitinho aqui. Pra ela ficar bem arrumadinha. E essa pontinha que a gente deixou extra, ó, você joga ela pra dentro e ela vai dar um acabamento perfeito, ó. Não fica repuxando, vendo? Então, vamos pro ferro agora fazer, né? Passar essas duas peças aqui. Então, olha, eu vou passar este aqui que a gente riscou, só pra vocês verem, apesar que a linha tá da cor da caneta, né? Mas aqui, ó, na abertura tá sem a linha, só pra vocês verem que essa caneta que eu utilizei, quando você vem com o ferro e passa, olha que a linha tá aqui, né? Aí a gente vai passar o ferro, ó. E ela desapareceu. Por isso que eu gosto de utilizar essa canetinha fantasminha. As peças que a gente desvirou, a gente vai passar, olha, a gente faz essa massagem nela aqui e vem com o ferro e ela vai tomando a forma, tá vendo como que ela fica? Aí aqui a gente vai fazendo a mesma coisa, aquela aberturinha a gente jogou pra dentro o excesso que a gente deixou e vamos embora. Essa aqui, ó, o biquinho dela eu não desvirei bem, então tem que puxar bem pra fora aqui. Depois você coloca o palitinho por dentro ali, empurra, né? Que ela vai ficar igual a de cá, mais pontudinha. E vai passando a outra também. Mesma coisa, faz massagem, passa com ferro e sempre puxando as pontinhas pra fora, pra elas ficarem bem pontudinhas. Vai arrumando, né? Para as costuras ficarem bem retinhas, pra ter uma peça com um bom acabamento. Agora, vamos finalizar a nossa peça. Então, agora vamos finalizar o nosso porta-guardanapos. Nós temos aqui as peças já passadinhas, costuradas. Aquela aberturinha, a gente não precisa se preocupar com ela, tá vendo? Quando a gente deixa aquela rebarbinha e vira, ela fica tão certinha que ela não vai nem aparecer. Não há necessidade de passar uma costura aqui. Ela fica perfeita. Aí, a gente vai precisar das pecinhas costuradas e as argolas para guardanapo. Isso aqui a gente compra em lojas de aviamento. Agora vamos para fazer a amarração. Você vai colocar sobre a argolinha, aquela parte mais reta no centro do porta-guardanapo. Vai pegar a orelhinha e vai passar por trás da argola, por dentro da argola e sobe. A outra faz a mesma coisa, vem por baixo
e sobe. O segredo é você controlar as duas aqui na hora de puxar, para elas ficarem do mesmo tamanho, para a orelhinha não ficar torta. E você vai empurrando devagar e puxando a orelhinha. Vai empurrando e puxando a orelhinha, para que elas fiquem, né, com a mesma medida. E aí, nós já temos o nosso porta-guardanapo de orelhinha de coelho. Vamos encaixar mais uma para vocês verem, tirarem as dúvidas. Pega a argolinha, coloque a peça com essa parte reta sobre a argola, segura, vem com a orelhinha por baixo, vira aqui e entra dentro da argola, puxa pra cima. A outra, mesma coisa, entra aqui por baixo da argola e sobe dentro da laçada que você deu. Tem as duas orelhinhas, vai controlando, puxa, né, do mesmo tamanho, para elas ficarem do mesmo tamanho, e vai empurrando a parte de baixo. E aqui você tem mais um porta-guardanapo, é só você ir, né, arrumando ele aí, que ele vai ficar igual a orelhinha do coelho. Aí, nós temos aqui já o nosso jogo, né, eu fiz um joguinho com quatro peças, você pode fazer com 6, dependendo do tamanho aí da sua família. E agora, a gente vai colocar no guardanapo. A gente pega o guardanapo, eu tenho aqui um guardanapo de tecido. Você pode usar o guardanapo de papel se você quiser. Você vai dobrar ele como um triângulo. No centro, vira pra cima essa orelhinha aqui. E encaixa o seu porta-guardanapo aqui na pontinha. E puxa. Né? Essa é uma forma de se utilizar, né, o porta-guardanapos. Você pode dobrar o seu guardanapo da forma que você quiser, fazer outras dobraduras, tem muita dobradura bonita. E aí, você monta uma mesa divertida para o lanche das crianças, ou para sua família, um almoço de Páscoa, né? O importante é reunir a família e se divertir e fazer este carinho. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o molde das orelhinhas, tá? E também o link lá do meu Instagram, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais dos meus trabalhos, tá? Eu espero a visita de vocês.